Muito bom dia para você nesta segunda-feira, começando mais uma semana, que seja uma ótima semana para todo mundo. E agora é contagem regressiva. Tá acabando a Copa do Mundo, teremos semifinal, final de semana já tem, domingo já é a final da Copa, acabou a Copa, só que antes, sexta-feira, aí o bicho começa a pegar para valer novamente. Já teremos o Fluminense em campo para brigar por 3 pontos contra o Bragantino no Maracanã. E depois a vitória de ontem sobre o Bahia, já falamos um pouco sobre o resultado, o desempenho, avaliações, e agora a gente repercute um pouco mais o jogo, porque teve entrevista coletiva do técnico Luiz Beldia, teve zona mista com o Germán Cano, boas declarações do Thiago Silva também, que eu vou trazer para vocês aqui, mas antes eu já começo com uma informação sobre a questão de lesões ou possíveis lesões. A Arana, todo mundo estranhou não ter ido para o jogo ontem, não disputou nenhum dos amistosos, e aí, automaticamente, a galera já estava se perguntando, tá? O que aconteceu? Está lesionado? O que houve? Ele sentiu um incômodo muscular e hoje ele vai ser avaliado no CT ou reavaliado para saber se esse incômodo, se essa dor ela vai persistir ou não. Se for o caso, ele vai passar por exames de imagem para saber se há alguma lesão ou se é apenas um incômodo pontual. O Alisson também é uma situação parecida, mas eu não sei se é exatamente a mesma coisa do Arana, porque ele também, ontem o Zubeldia na coletiva, ele colocou os dois ali como, estão em transição e vou voltar por agora. Mas o clube não informou nada sobre lesão. E poderia ter um comunicado para explicar o que está acontecendo com os jogadores, senão a gente fica ali, muita gente acaba especulando, é isso ou aquilo, mas enfim, sobre o Arana é isso, o Alisson deve ser algo parecido, lembrando que o Alisson já estava se recuperando de lesão antes da Copa do Mundo, passa todo esse período e volta novamente com problemas físicos. Situação complicada também do Alisson, hein? Porque não rendeu absolutamente nada dentro de campo até agora e está difícil jogar, né? Porque não consegue aparentemente se livrar das lesões e parece que voltou a sentir alguma coisa agora, talvez até alguma coisa que tenha alguma relação com a lesão anterior. Bom, sobre o departamento médico é isso, o Ganso não entrou, aí uma opção do Zubeldia, os que estavam à disposição ali, basicamente o único não entrou, que não foi aproveitado, também não surpreende absolutamente nada, uma situação que segue ainda sem resolução, desde antes da Copa do Mundo. A ideia era chegar à proposta, a ideia era negociar o Ganso, negociar uma saída. Depois de toda aquela confusão, na reta final, nos últimos 2 jogos, e a proposta não chegou. O Ganso é jogador do Fluminense, mas não sei se a comissão técnica agora conta realmente com o Ganso como opção. Tendo a achar que não, mas vamos ver agora, com os jogos oficiais voltando, se ele vai ser aproveitado ou não, lembrando que se ele entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino, por exemplo, ele já não pode mais ser negociado, ou se essa situação vai se estender por mais tempo, o que evidentemente não é bom para ninguém. Vou trazer aqui, por falar em Ganso e possibilidade de saída, uma fala do Zubeldia ontem na coletiva, falando sobre a possibilidade de chegada de reforços. Olha só o que o Zubeldia disse. Por supuesto, nosotros, y lo expliqué el otro día, también se lo transmití a los jugadores, esto lo sabe Presidente, lo sabe Mario, lo sabe Paulo, la gente y toda la gente que trabaja en el club, en Fluminense, de que nosotros seguimos abiertos a poder aprovechar alguna situación puntual sobre algún jugador que nos siga enriqueciendo como plantel, como equipo. Todo jugador que pueda darle un aporte al equipo, por más que en algunos sectores uno pueda pensar que hay superpoblación de jugadores, como puede pasar en los centroatacantes, pero claro, yo prefiero en ese aspecto tener un poco de más y no de menos opciones. Entonces, si aparece alguna posición en determinado puesto, que no hay caso mencionarlo, por supuesto que la vamos a analizar seriamente. Pero ¿qué vamos a analizar? El nivel de ese jugador que pueda aparecer. Si el nivel consideramos que no es superior a lo que tenemos o que no nos va a potenciar, no tiene ningún sentido. ¿Y algo más me preguntaste? Y Alisson y Arana, ellos trabajaron diferenciado
mañana harán transición y creo que ya terça-feira van a incorporar-se al equipo. Bom, ele fala, o clube está atento a qualquer oportunidade de mercado que possa surgir. Pode jogar ou não, dependendo da situação, desde que sejam jogadores que tenham condições ou que estejam numa condição melhor do que os que o Fluminense tem hoje. O ataque, ele fala, por exemplo, o ataque tem muita opção, não vai precisar, mas uma outra situação no meio, acho que hoje seria mais meio de campo com a saída do Bernal, né? Se pintar alguma oportunidade, pode acontecer. Mas, até o momento, mesmo com a saída do Bernal, não tivemos nenhuma movimentação concreta, ou pelo menos não veio a público ainda. Eu falei que havia a intenção de buscar uma reposição do Bernal no mercado. O Fluminense já tem ali uma lista de jogadores mapeados, mas isso é sempre conversado com a comissão técnica. Aí tem que ver o entendimento do que é a diretoria, a comissão técnica. Você vai para investir e trazer um jogador, ou você vai resolver com o que tem na casa. Enfim, isso ainda não foi resolvido. Imagino que internamente sim, mas na prática, em termos de mercado, até o momento, não surgiu nenhuma novidade. Mas é isso, claro, se surgir uma situação, a famosa oportunidade de mercado, pode acontecer. Sobre Thiago Silva, que ontem reestreou, duas declarações bem bacanas que eu vou colocar aqui em entrevista ao Premier, GE TV. O Thiago Silva, uma atitude para mim muito humilde, por sinal. Ele recebeu a abraçadeira do Fábio e não quis. Pediu para o Fábio continuar, porque na visão dele é o líder, ele saiu, outros jogadores assumiram essa liderança. Uma atitude de muita humildade do Thiago Silva, na minha opinião. Vou colocar aqui para vocês essa declaração e ele também falando ali com o Hulk. Isso para mim, de verdade, é menos importante de tudo, sabe? Eu acho que o gesto respeitoso do Fábio para comigo foi grande, sabe? Mas eu tive a minha saída inesperada. Alguns outros jogadores ocuparam esse espaço de líder com a minha saída. E eu já tive alguns problemas com faixa de capitão na minha carreira. E é uma coisa que eu não quero voltar a repetir. Se eles acharem que eu devo usar, eu vou usar. Mas mesmo sem a faixa de capitão, eu me sinto um líder do time. E eu acho que é por isso que o clube apostou em mim mais uma vez. Ano passado, ano retrasado, aconteceu com o Felipe Melo, né? Que ele estava no banco, ele entrou num jogo. Eu dei a faixa para ele porque ele era o capitão do time naquele momento. E o Fábio, eu acho que passou para mim porque ele acha que eu sou um capitão. Mas, de verdade, para mim é o menos importante. O mais importante é o respeito de todos e o carinho que eles têm comigo. Não, acho que o Hulk, pela carreira, já demonstrou muita coisa. Continua demonstrando com a idade que tem. Quem sou eu para falar disso também, né? Mas eu acho que o profissionalismo grande que nós temos, com respeito à nossa profissão, faz com que a gente chegue nesse momento da nossa carreira demonstrando que temos condições ainda de desempenhar um bom nível. Eu acho que o Fluminense apostou nos caras certos, os caras que são comprometidos. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com ele, porque eu participei lá atrás com ele na seleção. E reencontrar ele aqui no meu time de coração é muito especial. Mas espero que ele faça muitos gols esse ano. Por favor. Eu ia dizer que eu tô me sentindo muito jovem, né? Cara, mas brincadeiras à parte, como o Thiago falou, né? A gente se cuida pra caramba. A gente respeita muito o futebol, né? A gente exerce uma profissão a qual somos privilegiados de fazer o que a gente ama, que é jogar futebol. A gente sai de nossas casas para ir para nossa segunda casa, que é o CT, onde a gente se sente em casa, junto com nossos companheiros, a nossa segunda família. E a gente tenta desfrutar. A gente não sabe quando acaba, né? Procura esticar cada vez mais e mais. Claro, a gente paga um preço enorme, que a idade vai chegando, tem que se cuidar, abdicar de muitas coisas, né? Que a gente abdica para chegar no dia dos jogos, dar o nosso melhor e retribuir todo o carinho, toda a aposta que é depositada em nós jogadores mais experientes, né? Então, a gente fica muito feliz e esperamos retribuir, contribuir e responder à altura, né? Das expectativas. Vamos para isso. Bom, bacana então o Fábio reconhecendo a importância, né, dos jogadores que já estão, que já são líderes, jogadores que são referências hoje do time. Ele saiu, enfim, teve esse vácuo aí de, entre aspas, de poder, de liderança. Outros jogadores tiveram que fazer isso. E agora ele volta. Acho que naturalmente ele vai ser o capitão, tá? No próximo jogo, já
quando ele for titular, ele já vai entrar como capitão. Mas nesse momento, até porque foi o que aconteceu no episódio mesmo que ele cita aí do Felipe Melo. É uma questão natural, acho que ele voltando a ser titular, ele vai voltar a ser o capitão. Até prefiro, não só pela liderança dele, mas é um jogador de linha também, né? E ele exerce muito bem esse papel. Então é só ali naquele momento que ele entra em campo para tirar a braçadeira do Fábio, para ele colocar a braçadeira, ele não viu necessidade. E ainda assim eu acho uma atitude bacana de reconhecimento da importância que tem o Fábio nesse sentido. E agora eu vou trazer, teve zona mista com o Germancano, uma entrevista bacana com o Germancano. Eu falei ontem sobre ele. Estou com uma sensação muito positiva de que agora parece que ele realmente conseguiu entrar em forma, parece que está conseguindo ter sequência de treinamento sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum tipo de problema, sem sentir nada. E Germancano entrando em forma, eu acho, não sei, cara, sempre dá aquela... Eu falei isso ontem, né? A esperança vem, a expectativa vem, é inevitável. Ainda mais quando a gente vê ele fazendo gol. E ontem o gol foi um gol muito Germancano, né? Que ele fazia muito, com muita frequência, nos melhores momentos dele. Então, por que não acreditar que ele pode ser importante? Por que não acreditar que ele pode se manter saudável até o final do ano? E de novo, a gente, quem sabe agora nesse segundo semestre, podermos comemorar gols de Germancano. Seria realmente espetacular. Tomara que não seja só uma ilusão, né? Mas vamos trazer a palavra do Germancano, vamos ver o que ele disse aí na zona mista de ontem. Eles podem ajudar com toda a sua experiência que têm já, grande parte de seu recorrido. Jogadores que ganharam tudo aqui no Brasil, tanto fora também, então vão ajudar muito o time. A gente está muito feliz por ter jogadores dessas qualidades que tanto dentro do campo e fora do campo ajudam muito o time. Então estamos muito felizes por todo o que eles vêm construindo, treino a treino. Cada dia a gente se vai conectando mais e esperemos poder dar muitas alegrias a todos os torcedores. Cano, boa noite. Boa noite. Lucas, de Jornada KTO 1902. Hoje a gente viu você entrar em campo numa posição um pouco diferente do que a gente está acostumado a te ver. Você, como o Castilho já estava em campo, você acabou atuando ali um pouco de segundo atacante. Você sentiu alguma diferença em atuar nessa posição? Você se sentiu confortável? Sí, Obrigado. Sí, muito confortável porque jogar um pouquinho atrasado, pego um pouco mais o balão e depois posso entrar dentro da área. Luis falou que sempre uno tem que estar metido dentro da área, outro pode sair um pouquinho e vice-versa. Então, eu acho que com Rodri aí nos complementamos bastante bem, então não tem problema em que eu jogue um pouquinho mais retrasado. Eu gosto também de poder pegar aquela bola um pouquinho mais atrás e depois entrar dentro da área como foi o gol que eu abri para fora e passou Samuel e jogou o centro para trás e eu estava entrando. Então, fico também sozinho, então uma boa posição aí também. Cano, boa noite, Joy do Netflu. O que vocês tiraram de lição desse primeiro semestre do Fluminense e o que vocês mais têm ajustado para esse segundo semestre? A gente sempre tem coisas para corrigir. Sabemos que no primeiro semestre sofrimos vários gols de bola parada, então a gente está treinando mais, está corrigindo cada dia mais aqueles detalhes que marcam a diferença e esperemos que este semestre seja melhor e podamos continuar na parte de cima também e poder cada dia melhorar, porque vamos ter muito jogo cada 3, 4 dias, então a gente vai ter que estar preparado porque são muitos jogos e os treinamentos vão ser muito pouco também. Cano, eu queria que você falasse um pouquinho dessa briga no ataque, né, cara? Porque o Fluminense ganha muitos nomes, muitas opções, ainda que características diferentes, mas tem você, tem Hulk, tem John Kennedy, tem Castilho, Serna, o próprio Canóbio. Como é que fica para vocês essa disputa ali por 2 ou 3 vagas só? É muito competitivo, né? Luiz tem várias opções aí para poder jogar. Quem estiver melhor, eu acho que não tem um jogador só. A gente sempre tenta poder fazer entrando ou na segunda parte. A gente sempre tenta poder fazer o que Luiz pede, mas é muito competitivo porque os 3 jogadores somos de muitas qualidades. Boa noite, Cano. Leonardo Leite, da Mosaico Esportivo. Cano, na quarta-feira vocês fizeram um amistoso contra o Nova Iguaçu, uma equipe que há pouco tempo estava na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, e vocês ganharam com uma certa
facilidade da equipe da Baixada do Carioca. E agora vocês pegaram um time que é da elite, tá brigando na ponta do campeonato, e vocês não ganharam com tanta facilidade como vocês ganharam com o Nova Iguaçu. Eu queria saber o quanto que isso impacta no elenco e se te impacta o time, de que forma exatamente? Obrigado. Obviamente que são dois times diferentes, né? Jogar contra Nova Iguaçu e, obviamente, com todo o respeito que eles merecem, Bahia é um time mais qualificado, com jogadores de muito nome, de muita experiência. Então são dois jogos muito diferentes, tanto em intensidade também. Mas eu acho que serviram os dois jogos para saber como estava o time, saber cada jogador que tem que fazer dentro do campo. E eu acho que foi muito positivo esses amistosos para que todo mundo possa ter vários minutos de jogo, tanto na quarta-feira como hoje. Então, acho que todo mundo está feliz por todo esse rendimento que tivemos ao longo desse período de treinamento, que todo mundo pode ter vários minutos de jogo porque depois já praticamente vai ter muitos jogos contínuos, então vai ser um pouco mais difícil. Cano, boa noite. Aqui é Pedro Varela, do Portal da Liga. Em 2026, você acabou não fazendo gol, veio de 2 lesões e não teve tantas sequências, tantos jogos. O quanto esses 2 amistosos são importantes para você voltar a marcar num jogo grande contra o Bahia, um adversário de elite, e contra o Nova Iguaçu? Independentemente dos gols, estou me sentindo bem em cada treino. Já tem neste semestre que a gente voltou para treinar, nunca saí, treinei todos os dias, então para mim é muito importante isso, poder sentir-me bem, independentemente dos gols, vão vir sozinhos. Mas eu estou muito feliz porque me estou sentindo bem 100%, sem dores, e para mim é muito importante para ter sequência ao longo da temporada. Cano, boa noite. Fernando Silva, do canal X Sport. Sobre a sequência que ele falou, você estava lesionado e você, quando estava bem fisicamente, você estava ficando um pouco no banco de reservas, que é natural para quem volta de lesão, para quem não está tendo sequência. Hoje a gente viu o seu gol, um gol muito coletivo, começando com o Hulk, Samuel, depois você finalizou ali com maestria, e parabéns pelo seu gol também. Eu queria saber quanto é importante esse entrosamento, ainda mais com um jogador novo no elenco, que é o Hulk, teve poucos dias de treinamento, 2 amistosos, quanto é importante esse entrosamento com um jogador novo. E você, que normalmente tem ficado na reserva, quanto é importante para um jogador vir do banco já ficar tão entrosado com a equipe, o quanto isso pode ajudar o Fluminense ao longo da temporada? É difícil ficar fora, a gente sempre quer jogar, quer estar, tanto no banco de reserva como jogando, porque sempre o compromisso foi 100% com o Fluminense, então agora estou bem, me estou sentindo bem, obviamente que a lesão faz parte do processo de cada jogador. Nunca tive, primeira vez que eu tenho assim esse semestre de muita lesão, e eu aprendi muito, aprendi a ter mais paciência, poder sentir-me melhor, poder fazer cada tratamento que o departamento médico pede para ir melhorando. Então acho que foi muito positivo. E enquanto ao Hulk, é um jogador diferente, né, que a gente pode jogar uma parede com ele devolve a bola muito bem, mesmo tem chute, tem um jogador muito completo, então a gente tem que aproveitar o máximo para que ele possa fazer gol, também para poder dar assistência e ajudar a Fluminense. Germán, boa noite, parabéns pelos gols, pelo retorno. Você falou que está vivendo um momento agora onde você vê as coisas um pouco diferentes, né? Você tem mais paciência em determinadas coisas. Como foi esse período para você? Sem marcar, de lesão, quem te deu mais apoio? Como psicologicamente foi para você esse período complicado? Primeiramente a família, né? Que estão em todo momento, eles veem tudo o que eu faço no dia a dia, o que eu fiz nas férias. Então, primeiramente a eles, agradecer muito, porque sem eles é impossível o que estou fazendo agora. Então, agradecer a Deus também por ter paciência para continuar evoluindo e sair dessa lesão. A todo o departamento médico também, que eles também fazem tipo assim,
como una parte de psicología también, porque ellos están ahí todos los días dándome un positivo para que yo pueda continuar trabajando fuerte. Y obviamente todo el departamento esportivo de Luis y todo su grupo, mismos jugadores también, entonces, mismo la torcida, todo el mundo recibe muito carinho para que eu possa estar 100%. Cano, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A Roquidão tem um pouquinho de parcela do jogo de ontem e queria saber como é que tem sido acompanhar a Copa aí, expectativa, como é que tem sido os resenhas dos bastidores aí, acompanhando a Copa e a Argentina avançando. Sofrendo muito. Ontem também voltamos a sofrer novamente, mas é futebol. A gente viu o jogo todo aí, fazendo força para que a Argentina possa passar de fase. E graças a Deus conseguimos com jogadores que se entregam ao máximo à seleção argentina. Então, isso também para mim é uma inspiração, sabe? Que até o último momento você não tem que desistir e continuar, porque está tudo na mente. Então, é muito bom ver jogadores que se entregam 100% pela camisa da seleção. Bom, é muito bom ver o Germancano falando assim, porque você vê que ele realmente parece estar aliviado, está feliz, agradecendo a todo mundo. Quando um jogador, principalmente aqueles que não têm o costume de ficar muito tempo fora, se lesionam dessa forma, lesões em sequência, é muito difícil, porque o cara quer jogar, ainda mais o Cano, sempre foi fominho pra caramba, e adora fazer gol, adora jogar. Imagina como não foi difícil para ele. Então é muita resiliência, é realmente entendimento, paciência de que as coisas podem melhorar, de que as coisas vão voltar à normalidade. É um processo complicado. Ele passou por esse processo, tomara que não volte mais para essa estaca, e aí a gente vê que a gratidão, né, o reconhecimento das pessoas que ajudaram e como ele está confiante, cara. Como ele está, assim, até ele falou da situação de jogar um pouco mais recuado, tendo mais um cara na frente dele, um centroavante, como foi o Castilho dessa vez, que ele se sente à vontade, que ele sai mais da área, participa mais do jogo, pega mais na bola, chega na área já em condições de finalizar. Isso é muito bom. Tomara que quem ganha é o Fluminense, com o Cano bem, é um ídolo, é um jogador que a gente quer ver feliz, e se ele estiver feliz, fatalmente a gente vai estar também. É isso, pessoal, ficando por aqui. A gente volta, claro, assim que possível, com mais notícias e mais informações do Flu. E você deixa aí seu like, se inscreve no canal, seu comentário é sempre muito bem-vindo, lembrando, tá? Tamo junto, valeu!